Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, nós aprendemos ao longo da semana que Cristo é o personagem central do livro do Apocalipse. Você já pensou o personagem do livro do Apocalipse ser um ser criado? Algo totalmente sem cabimento, sem fundamento. O personagem central da história da salvação é o próprio Deus. É o próprio Deus que assumiu o lugar do pecador, se transformou num ser humano para morrer pelos nossos pecados. Por isso é fundamental que, ao você compreender que Cristo é o centro do Apocalipse, é fundamental que você compreenda que este personagem que é o centro do Apocalipse, ele não é qualquer um. Ele não é um ser criado, ele não é uma divindade inferior. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da divindade que possui a mesma essência que Deus o Pai e o Espírito Santo, obviamente, de acordo com Colossenses 2:9 e também de acordo com Hebreus capítulo 9, verso 14, onde o Espírito Santo é chamado de Espírito eterno. E somente Deus pode ser eterno. Então, tira da sua ideia essa crença absurda de que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã, porque quem afirma isso, ele não sabe o que está dizendo. Ele não estudou devidamente teologia sistemática, não estudou devidamente a teologia histórica. Então, quem afirma uma barbaridade dessas e não mudar a sua opinião, Deus vai cobrar dele depois por afirmar tamanha heresia, tamanha aberração. Vamos analisar alguns textos bíblicos que são indevidamente usados para tentar afirmar que Cristo não é divino. Por exemplo, os unicistas ou unitarianos que não creem na Trindade usam, entre outros textos, Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 diz assim: Ele, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí eles param por aqui. Eles leem Colossenses 1,15, param por aqui e dizem, bom, se Cristo é o primogênito da criação, significa que ele é o primeiro ser criado. Só que não podemos interpretar o termo primogênito desta maneira. Devemos nos recordar que a Bíblia não foi escrita com uma estrutura mental ocidental. A mentalidade deles era hebraica. Então nós temos que entender o termo primogênito dentro da perspectiva hebraica e de acordo com o contexto no qual o termo está inserido. Vamos começar pelo contexto. Quando diz que Cristo é o primogênito da criação, o verso 16 já explica em que sentido ele é o primogênito da criação. Basta ler o verso 16. Pois, ou seja, está aqui continuando a linha de raciocínio anterior, do verso 15. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Veja em que sentido Cristo é o primogênito da criação no contexto de Colossenses 1,15, considerando os versos 16 e 17. Ele é o primogênito da criação não no sentido de ser o primeiro ser criado. Ele é o primogênito no sentido de ser o primeiro em importância, porque ele é o criador de todas as coisas e porque nele tudo subsiste. O que significa tudo subsistir em Cristo? Tudo e todos são mantidos vivos por causa da vitalidade de Jesus Cristo. Isso aqui é muito profundo, amigo ouvinte. Nele tudo subsiste, sejam anjos, sejam soberanias, potestades. O próprio Satanás está vivo, porque existe o princípio vital de Jesus em Satanás. Quando Satanás for jogado no lago de fogo para ser castigado e depois destruído, óbvio, esse princípio vital que Jesus emprestou para Lúcifer deixará de existir na vida de Lúcifer, você entendeu? Ele deixará de existir, então tudo subsiste em Jesus. Então é nesse sentido que ele é o primogênito da criação. Ele não é o primeiro numa ordem cronológica, ele é o primeiro em importância. E se você ler o Salmo 89, versos 26 e 27, o termo primogênito foi usado desta forma no Antigo Testamento. E por quê? Porque a mentalidade deles, hebraica, entende o termo primogênito de outras maneiras também. Por exemplo, Davi era o filho caçula de Jessé. Mas no Salmo 89, versos 26 e 27, Davi é chamado de primogênito. Mas ele não é o primogênito em ordem cronológica.
Ele é o primogênito no sentido de importância. Por ser o rei de Israel, o ungido de Deus, ele foi tornado primogênito. Cristo é a mesma coisa. Ele não é o primogênito em ordem cronológica. Ele é o primogênito em ordem de importância. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra e porque nele tudo subsiste. Então, quando um unicista disser para você que Cristo é o primeiro a ser criado, ele não sabe o que está dizendo. Ele lê Colossenses 1,15 de forma isolada, não considera os versos 16 e 17, que fecha o pensamento, e não considera a compreensão de Colossenses do termo primogênito no Salmo 89, versos 26 e 27. E o segundo texto que eu gostaria de ver com você neste momento, e que também é totalmente deturpado pelos unicistas, ou seja, que não creem na Trindade e negam a todo custo a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, é Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14 é um texto interessante porque ele parece apresentar a Cristo como um ser criado. E por que eu digo parece? Porque ele só parece, porque na verdade ele não apresenta isso mesmo. Apocalipse 3,14 diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Então, como Cristo é chamado de o princípio da criação, as pessoas já se adiantam dizendo, olha, ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é o início da criação de Deus. Só que isso é um absurdo. Primeiro porque em Atos 3,15, Cristo é chamado de autor da vida. Aquele que é o autor da vida não pode ter um início, ele tem que ser eterno. Segundo, em Isaías 9, verso 6, Cristo é chamado de Pai da eternidade. O Pai da eternidade não pode ter sido criado. Então nós temos que entender o significado do termo princípio no grego. A palavra arquê, no grego, para princípio, significa algo que teve um início, mas significa outras coisas também. Significa origem, soberania. É por isso que a Nova Versão Internacional traduziu o texto da seguinte maneira: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, em que sentido Cristo é o princípio da criação? É no sentido de ser o soberano. Como ele é o criador, ele é o soberano. Ele não teve um começo, não é isso que Apocalipse 3,14 quer transmitir. Amigo ouvinte, eu espero que o programa de hoje tenha fortalecido a sua fé na pessoa divina de Cristo. E eu repito, é fundamental que ao estudarmos o Apocalipse tenhamos a Cristo como centro, porque ele é o personagem central, bem como o seu plano de salvação, o seu ministério, o sumo sacerdotal, e é fundamental que entendamos que o personagem central do Apocalipse não é uma criatura, não é uma divindade menor, é o próprio Deus. Afinal, Deus é o personagem central da história e da vida humana. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.